uma introdução a Python Notebooks. Então, o que são Python Notebooks? É uma tecnologia open source, é distribuído pela Anaconda e, na realidade, é o Python, linguagem Python, dentro do browser. A primeira versão de Notebooks foi Notebooks for IPython, foi lançada em 2011 por uma equipe que incluía Fernando Pérez, Brian Granger e Min Ragan Kelly. Em 2014, Pérez anunciou um projeto derivado do IPython chamado Projeto Jupyter. O nome Jupyter vem das linguagens Julia, Python e R. Que eu descobri outro dia, que é esse do vulcão aqui. Então, inicialmente, depois, se vocês quiserem pegar esses dados aí, a gente passa para vocês. É só fazer uma pesquisa ali no Google com vulcão, Esri, ArcGIS Pro ou Python Notebooks. Né? Foi assim que eu encontrei esse. Então, isso aqui está mostrando uma das ilhas do Havaí. Foi muito simples colocar isso aqui, foi só fazer um locate aqui. Vamos lá para o map. Locate. Search. Isso aí, o Havaí é um mapa, é um arquipélago com várias ilhas. Então tem a ilha de Honolulu, que é a principal. Tem Oahu, tem Maui, tem uma porção de ilhas lá. E daí, nessa aqui tem um vulcão que houve uma erupção desse vulcão. E eu comecei até a traduzir isso aqui. Então aqui eu tenho 2 notebooks nesse projeto aqui. O primeiro notebook é o notebook original, que alguém da Esri fez a pesquisa e fez todo o trabalho e publicou isso aí como um Python Notebook. E aqui o trabalho que eu estava fazendo é pegando essas informações e traduzindo. Estava traduzindo usando o Google Translator também. Então daí eu fui traduzindo e tal, mas é muito trabalho fazer isso aqui. Então eu vou mostrar para vocês no original aqui em inglês. Né? Mas então ontem nós tínhamos falado, tá vendo? Eu selecionei essa célula aqui. Ele está dizendo que essa célula é uma célula de Markdown. Ela funciona como se fosse um HTML. Né? Daí se eu for lendo aqui, né, tem introdução, depois fazer o setup do environment. Tudo isso aqui são células de Markdown. Você põe todas as explicações que você quer no Python Notebook. Daí, setup do environment. Vamos arrumar. Primeiro você tem que importar os módulos do Python e as funções que você vai usar nesse notebook. E que não são parte da instalação default do Python. Daí, então, vamos clicar aqui e vamos dar um run nessa célula aqui. Outra coisa que eu não falei, observe aqui esse ArcGIS Pro, você viu que ele estava escurinho ali. Enquanto ele está executando as funções, ele torna aquilo ali escuro. Então, você sabe que ele ainda não terminou. Então, aqui foi a primeira setup. Agora, o segundo. Roda a célula abaixo para criar um home connection. Então, aqui nós vamos, na realidade, vamos nos conectar ao ArcGIS Online. Todo mundo que tem uma conta aqui
com a qual você fez o login, está usando o ArcGIS Pro, você tem acesso ao ArcGIS Online. Então vamos executar esse aqui, cliquei aqui na coisa, dá um run. Então esse aqui já executou. Daí, a segunda parte aqui seria, se você quiser depois pegar essas imagens e salvar no teu disco aqui, né? Mas para isso precisa ter um login do ArcGIS Online. Que esse meu login aqui, a Segomid Copel, não está mais funcionando, porque eu não estou mais trabalhando para a Copel. Então deu um errinho aqui. Não faz mal. Mesmo assim vai dar para fazer. Daí a operação seguinte é obter os dados. Então crie uma instância de imagery. Então agora para vocês verem que isso aí está funcionando mesmo, nós vamos usar as imagens do Landsat, né? E nós vamos criar uma imagery layer a partir do image service do Landsat, que está no ArcGIS Living Atlas of the World. Esse Living Atlas aqui é uma coisa muito legal da Esri, que está cada vez mais cheio de dados. Né? Então, só para vocês verem aqui, ele diz, então, roda a célula abaixo para criar o imagery layer. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou selecionar essa célula e daí vou fazer aquilo que nós mostramos ontem para vocês. Vou fazer Cell, Current Output, vou dar um Clear. Então, eu tirei aquela imagem que era o output da vez anterior. E agora eu vou dar um Run nessa célula aqui. O que ele vai fazer? Landsat Image está criando uma variável, né, com esse nome aqui. Vai ser igual Imagery Layer, e daí ele está passando um HTTPS aqui, uma URL, que está usando um serviço REST aqui do ArcGIS, está pegando um image server lá da Esri, não sei onde é que fica isso aí. Então, feito isso aqui, vou dar um run nessa célula aqui. Tá vendo? Ele está lá, pretinho lá, tá executando ainda. Quando ele terminar, isso aqui vai ficar clarinho. Então aqui vai depender do teu acesso à internet, como é que tá, etc. Então, ó, ele já trouxe para mim a máquina aqui essa imagery layer aqui, certo? Então por isso que eu fiz questão de deletar do notebook aqui, para vocês verem o tempo que levou. Então carregou isso aqui. Daí o próximo passo é definir a área de interesse. Para definir a área de interesse, você vai usar uma feature layer que está no ArcGIS Online. Então, como eu falei, alguém da Esri definiu um polígono lá e colocou isso lá no ArcGIS Online. Isso aqui pode ser colocado no ArcGIS Online ou pode ser colocado no portal da empresa. Certo? Se quiser, você pode pôr no teu portal. Então, diz, rode a célula abaixo para obter o polígono da área de interesse. Então, vamos rodar essa célula aqui. Então ele bota e essa é a saída aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa só para vocês verem que ele vai preencher ali. Cell, Current Output, eu vou dar um Clear. Então, esse é o que a célula vai executar. Quando ele terminar de executar, ele vai preencher com aquele polígonozinho lá, que é a área de interesse, que é aquela ilha lá do Havaí. Então vamos dar um Run agora nessa célula. Ele está rodando lá. Olha lá, então ele foi lá no ArcGIS Online e pegou esse polígono para mim, certo? E o cara que criou isso aqui foi o tal do Rob 9031, né? Um cara que trabalha para a Esri lá. Então essa é a Volcano Area of Interest, AOI, Item. É igual, esse negócio aqui. Eu vou executar só porque eu não tenho certeza se ele vai precisar disso aqui ou não. Então, já executou.
para algumas tasks nesse notebook, você vai ter que ter acesso a área do polígono, em vez da layer inteira. Você vai obter o polígono usando uma função geometry que tem no ArcGIS Pro aqui no Python Notebook. Então, roda a célula abaixo para obter o polígono. Então, se vocês olharem essa célula abaixo aqui, que eu vou executar agora, ele cria essa variável, e essa variável vai conter o que é a geometria desse item lá que está lá no ArcGIS Online. Então, eu vou dar um run aqui. Daí, a seguir, você vai exibir essa layer no mapa. Então, vamos rodar essa célula aqui. Roda a célula abaixo para criar o mapa e adicionar esse item, área de interesse, Area of Interest. Então, vou dar um run aqui. Desculpe. Essa célula aqui. Então, olha que interessante aqui. Ele foi executando cada um desses elementos e daí está mostrando a área de interesse, que é a área que vai ser usada para fazer o clipe das imagens de satélite, né? Então, o que me interessa é essa área aqui, onde está contido o vulcão, certo? Mas o que é muito interessante é isso aqui. Eu estou executando as funções que alguém preparou para mim, certo? Então, eu não necessariamente preciso conhecer todas essas funcionalidades aí. Daí, a seguir, nós vamos selecionar 3 cenas do Landsat, mostrando a área do vulcão Kilauea antes, durante e após a erupção que houve em 2018. Eu falei que era algumas semanas atrás. Não, algumas semanas atrás teve um outro vulcão que entrou em erupção lá, mas não é esse aqui. Esses dados aqui são de 2018. E essa erupção durou de maio até setembro de 2018. Nós vamos escolher uma cena capturada um pouco antes da erupção. É uma cena de março de 2018. Daí roda a célula abaixo para selecionar cenas antes da erupção. Então ele vai fazer select before, é uma variável, né? Que ele vai fazer imagery filter, passando a data, date time, daqui até aqui, né? E vai criar um data frame aqui para mim. Então, novamente, isso aqui é o que ele vai gerar. Então, eu vou apagar aqui só para vocês verem. Outputs, vou dar um clear. Tá vendo? Ele ficou sem aquela informação lá. Agora, se eu der um run nessa célula aqui, ele está fazendo lá, está obtendo os dados, e daí obteve isso aqui. Está dizendo, ele trouxe as imagens da data que eu pedi lá, 2018, março 27, certo? E aqui é outra coisa interessante também, que o próprio ArcGIS aí, ele já te dá a área de cobertura, quanto que tem de nuvens. Então, essa imagem aqui tem 8,9% de nuvens só. Então, automaticamente, o ArcGIS, essas funcionalidades aqui, pegam a imagem que tem menos nuvens e põe por cima. Daí vamos... Então, isso aqui foi a data frame before. E aqui nós vamos fazer
o data frame after, certo? Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um cell clear, então ele vai perder essa informação, e agora vai trazer, para vocês verem que ele está trazendo de lá do ArcGIS Online essa informação agora. Então trouxe e criou um data frame after. Então essa cena foi adquirida então em 26 de fevereiro de 2019 e também tem uma baixa cobertura de nuvens. Aqui tem só 3,74% de nuvens, né? Então está bem adequada para trabalhar. O grande problema das imagens de satélite são as nuvens, né? Qualquer que seja a tecnologia de satélite que você esteja usando. Não interessa se é o Sentinel, se é o Landsat, se é o Cibers aí, que é o satélite brasileiro com a China. Todas essas imagens aí podem ter nuvens cobrindo o que te interessa. Então, uma das grandes problemas que você tem é sempre escolher as imagens que tenham pouca cobertura de nuvens. Então, aqui o ArcGIS já fez isso para nós. Essa imagem aqui tem só 3,74% de nuvens, o que é muito bom. Daí cria uma variável para conter uma lista das cenas filtradas de 17 de julho de 2018. Então essa vai ser o data frame durante. Então enquanto estava havendo o terremoto, desculpe, a vulcão, a erupção do vulcão lá, essa é uma data em que a erupção estava correndo solta lá. E daí eu vou dar um run aqui nesse negócio. E daí ele fez um outro data frame durante. Daí vai criar uma variável para ter cada cena selecionando da image layer, usando o filtro e uma cláusula where. A cláusula where foi construída como um Python formatted string, usando aquele polígono lá que a gente usou. Então, ele vai fazer 3 variáveis aqui, select scene before, during e after, né? E daí ele te dá como resultado esse Object ID. Só eu vou botar, vou dar um run aqui. Então ele já fez, deu o Object ID. Agora você tem todos os dados que você necessita, né? Já pegou as datas, pegou as imagens antes, durante e depois. Daí nós vamos explorar essa cena durante a erupção. Para fazer isso, nós vamos usar a função extract band function para criar uma imagem com cores naturais, né? Você vai extrair blue, green e red, que no caso do Landsat 8 corresponde às bandas 2, 3 e 4 do Landsat 8. Daí você vai exibir a imagem no mapa com a área de interesse. Então, se eu rodar agora essa célula aqui, então olha só o que aconteceu aí. Está mostrando a imagem durante a erupção do vulcão. Você vê um monte de nuvens, um monte de fumaça, mas não vê até onde que a lava está escorregando, está escorrendo, certo? Então, agora nós vamos criar uma outra imagem composta com uma combinação de bandas diferente, em que você vai poder ver realmente uma série de coisas. Nós vamos usar uma outra técnica aqui, que é Short Wave Infrared, que é o que o pessoal de imagens sempre chama de
Shortwave Infrared, que é a combinação das bandas. SWIR 2, SWIR 1, vermelho, ou seja, as faixas, as bandas 7, 6 e 4 do Landsat 8. Isso é um grande coisa, porque o SWIR pode penetrar a fumaça e as nuvens. Daí vamos rodar essa célula abaixo aqui para obter essa imagem que enxerga através da fumaça. Então vamos dar um run aqui. Então olha lá a diferença que deu agora. Dessa imagem para a imagem anterior que a gente tinha aqui, que era essa aqui. Nessa aqui a gente só vê fumaça. Aqui quando se vê a shortwave infrared, né? Infravermelho de ondas curtas, então você passa a enxergar aonde que está a lava, aonde que o fogo está se alastrando mesmo. A outra não permite você ver isso aqui, certo? Então esse é o poder das imagens aqui, e tudo isso aí está disponível para quem tem acesso ao ArcVision Online. Certo? Daí vamos fazer. Vai fazer uma melhoria ainda no contraste da imagem. Vou rodar a célula abaixo. Eu vou dar um run nessa célula aqui. Daí, se vocês repararem aqui, parece que ficou mais nítida, né, a imagem. Está aqui a área de interesse e está... Vamos dar uma comparadinha aqui. Essa é a anterior e essa é a atual. Então essa aqui já foi, é uma imagem que está mais limpa. E daí vai fazer uma outra técnica aqui, que é extrair as layers de ambas as imagens. Agora nós vamos mostrar as imagens antes e após para identificar até onde que a lava correu, né, da erupção de 2018. Então essa é multipurpose, múltiplos propósitos, né? Vou dar um run nessa célula aqui. E daí você quer exibir as duas imagens resultantes num mapa lado a lado, né? Para fazer isso, você vai definir uma função side by side. Então, lembra daquela história da definição de função? Está aqui def side by side e ele vai botar raster 1, raster 2, map extent, né? E daí vai retornar um mapa aqui. Então vamos executar essa célula aqui, run. Daí roda essa célula aqui para desenhar as duas imagens que você obteve de lado a lado. Então aqui do lado esquerdo está a imagem antes da erupção do vulcão. E do lado direito está após. Então aqui vocês podem ver que tudo que isso aqui está em preto é onde a lava se solidificou. Isso aqui é 3 ou 5 meses depois da erupção do vulcão, certo? Mas tudo isso aqui foi obtido a partir das imagens de satélite lá que estão disponíveis. Na verdade, nada impede que vocês façam alguma coisa semelhante a isso com imagens do Paraná e de áreas que vocês tenham interesse em verificar. Certo?
Além do mais, tem outras coisas que você pode fazer. Você pode desempenhar outras análises aqui. Então, existe um índice que é muito usado em tudo que é processamento digital de imagens, que é o NDVI. NDVI é esse Normalized Difference Vegetation Index. Esse NDVI, ele reflete a saúde da vegetação, certo? Então você pode ver aonde que está muito seco, aonde que a vegetação está boa, né? Isso pode ser aplicado para qualquer imagem de satélite, desde que você saiba quais são as bandas que você vai usar. Então aqui nós vamos executar essa célula agora. Vou dar um run aqui. E vamos aplicar o NDVI antes e o NDVI depois, certo? E mostrar lado a lado também a mesma coisa. Vou dar um run aqui nessa. Isso aqui está demorando um pouquinho mais, tá vendo? E agora tá mostrando aqui as nossas. Então, nesse NDVI aqui, em ambos os rasters aqui, valores altos, que são refletidos em branco aqui, mostram áreas com vegetação. Valores baixos do NDVI, em preto aqui, mostram áreas sem vegetação. Então, e por aí vai, certo? Bem, acho que sobre imagem de satélite é isso que eu queria mostrar para vocês.